nós identificamos alguns fatores de problemas que geram distorções, principalmente nos índices divulgados pela ANP, pelo SINP. Primeiro problema, falha na divulgação dos preços por parte dos próprios distribuidores, que, por vezes, não conseguem fazer a correta decomposição do preço. O preço ali tem que ser divulgado sem PIS, COFINS, ICMS e também sem o frete. Vamos imaginar, só um exemplo simples de uma falha que pode ocorrer, vamos imaginar que um distribuidor faça uma venda CIF, o que é muito comum nesse mercado. E ele está vendendo o produto por R$2.000, entregue no estabelecimento do seu cliente, ou entregue na obra. Então, R$2.000. Dentro daqueles R$2.000 tem o preço do produto e o preço do frete. Ora, se o distribuidor está fazendo esse transporte com o veículo dele próprio, ele é dono do produto, ele é dono do veículo, ele faz as duas coisas, é uma venda CIF, o que ele faz? Ele tem como distribuir a parcela do preço entre produto e transporte da forma como lhe seja mais conveniente, dentro da lei. Então, eventualmente, ele está vendendo aquele produto com uma margem de preço menor, com a margem de preço zero, e com o transporte com preço maior, ou ao contrário, ele pode estar vendendo um produto com um preço mais alto e o transporte a custo zero. Esse mix gera o resultado que ele calcula, cada produtor calcula dentro, cada distribuidor calcula dentro da sua empresa como compor esse mix do preço dele, produto mais frete, e ele depois tem que decompor isso para informar a ANP. Então, esse mix empresarial de preço, essa definição estratégica de cada distribuidor, por si só já causa uma distorção, porque eu posso ter, numa mesma cidade, a venda de um mesmo produto, no mesmo dia, por dois distribuidores diferentes, um que usa por estratégia o preço mais baixo do produto com frete mais alto, outro que usa o preço mais alto do produto com o frete mais baixo. E isso, então, é impossível de se apurar qual é o real valor de venda do produto, quando uma venda é CIF. É impossível. Teria que se obrigar a cada empresário revelar em cada venda qual foi a estratégia comercial que ele usou naquele caso concreto, e ele teria que descortinar ali qual é a realidade empresarial dele, a realidade comercial dele, para que você pudesse apurar de verdade qual o preço praticado por aquela empresa naquela venda específica. Então, de cara, nós já identificamos que há falhas na decomposição de preços decorrentes da estratégia comercial de cada empresa. Portanto, não há um padrão de decomposição dos preços que possa se utilizar. O transporte sempre representa X%. Não tem como se apurar isso, obviamente. Outro fator, o mix de clientes de um determinado distribuidor ou de um conjunto de distribuidores no mesmo local, numa mesma região, também prejudica a compilação das informações. Temos aí clientes privados, clientes públicos. Mais uma vez, a estratégia comercial afeta, eu vendo um cliente que é para um cliente com maior risco de inadimplência, com menor risco de inadimplência, isso me faz também mudar a estratégia comercial. Se há uma grande obra em um determinado local que está consumindo muito, diversos distribuidores eventualmente vendendo, abastecendo aquela obra, e quem está comprando aquela obra é um bom pagador, ou é um sujeito que tem suspeita de não ser um bom pagador, isso por si só também vai fazer alterar o preço naquela obra específica, que às vezes é o grande consumo de uma determinada região. Esse fenômeno se encontra no asfalto e não encontra no combustível. Então, uma obra pontualmente no local causa uma distorção de um preço naquele local e
prejudica uma avaliação do que seria um preço médio, como na gasolina. Não existe nenhum fenômeno em lugar nenhum do Brasil que faça o preço da gasolina disparar ou aumentar especificamente num lugar por causa de um evento, de uma obra ou de uma coisa qualquer. O asfalto tem essa peculiaridade, então causa também uma distorção. Venda para órgão público, o Ronald ilustrou isso aqui, mas eu queria ressaltar. O distribuidor vem, vamos imaginar que o distribuidor tem um contrato e venda para um órgão público, para uma prefeitura que tem a sua empresinha lá de fazer operação tapa-buraco, ok? Então, a empresa pública municipal compra o asfalto para fazer o tapa-buraco. O reajuste, quando acontece nesse contrato da prefeitura com o distribuidor, ele vai acontecer mediante um pleito distribuidor, na verdade nem é reajuste, né? O correto é uma revisão do preço, reequilíbrio econômico-financeiro, há um aumento na refinaria, o distribuidor pega aquela informação, leva lá na prefeitura e fala, prefeito, eu preciso reajustar aqui, a Petrobras subiu 15% o preço. E aí abre-se ali um processo administrativo. E nós sabemos que os processos administrativos, eles não tramitam em um dia ou em uma semana, nem em um mês. Demora-se, às vezes, 2, 3, 4 meses ou mais para se conceder aquele reajuste. E aí, por fim, a prefeitura concede o reajuste. Vamos considerar que, por hipótese, o reajuste aconteceu na refinaria e foi pleiteado pelo distribuidor junto à prefeitura no mês de janeiro, ok? E, então, em janeiro, o distribuidor vai vender pelo preço antigo, em fevereiro, em março. Quando chega em abril, a prefeitura concede aquele reajuste. O distribuidor, o que fez? Durante janeiro, fevereiro e março, informou para a ANP, lá no SIMP, informou o preço sem reajuste, que é o preço que consta da nota fiscal dele, é o preço que ele está entregando à prefeitura. Quando chega em abril, a prefeitura fala, você tem razão, eu vou lhe dar o reajuste de 15%. Você pode emitir aí uma nota complementar de preço, relativa a tudo que você me forneceu em janeiro, fevereiro e março. E a partir de abril, você passa a praticar o preço correto. Isso quer dizer o seguinte, essa nota complementar de preço não tem movimentação de volume. Ela não é informada lá no SIMP, na ANP. Então, o SIMP vai ficar com uma distorção desse preço até março e vai identificar como se só no mês de abril tivesse havido, de fato, uma variação no preço. E não foi, porque o que a prefeitura pagou foi, desde janeiro, o preço corrigido. Porque eu chego em abril, emito a nota complementar, a prefeitura paga aquilo para o distribuidor, então o asfalto lá não custou 100, custou 115, mas no SIMP ele consta como 100, porque essa informação simplesmente não aparece. Nós chegamos a conversar com a ANP sobre isso, pedindo à ANP que pudesse depois, pudesse ou se informar já o preço constante da nota, mais o ajuste pleiteado, ou que a ANP simplesmente tirasse da base dela, ou pedisse aos distribuidores que não colocassem na base dela as vendas feitas para o órgão público, porque elas causam distorção. Quando eu vendo para a iniciativa privada, aumentou o preço, eu ligo para o meu cliente, negocio com ele, passo o aumento de preço e a nota fiscal emitida já é emitida, com valor atualizado, com valor correto. Quando eu vendo para um órgão público, não, e essa informação simplesmente some, faz com que os preços da ANP fiquem sempre abaixo, lembrando que as vendas feitas para órgão público tem uma representatividade muito grande no mix da venda de asfaltos. Também, por vezes, isso acontece na venda para concessionária, que também é uma parcela importante do mercado. Por vezes, a concessionária demora 1, 2 meses, 3 meses para autorizar o reajuste. E aí, depois que autoriza, acontece o mesmo evento, emite-se uma nota complementar que simplesmente não existe para a ANP. Então, o preço da ANP tende a ficar sempre abaixo do preço do mercado. Outra distorção importantíssima é o fato da ANP
divulgar o preço por estado e por região. Primeiro ponto a se destacar é que nós temos 27 unidades da federação, 16 estados e o Distrito Federal. A ANP só divulga informação de 11 estados, ou seja, menos da metade do território nacional. Para todo o resto, o preço é regional. E o tamanho da distorção que isso causa é abissal. Vou dar um exemplo simples para entender o que gera um dos fatores, dentre os inúmeros que eu poderia enumerar, mas infelizmente o tempo não me permite, um dos fatores para ficar mais claro. Imagine que eu tenha uma refinaria de Betim, ali em Minas Gerais. E um distribuidor qualquer tenha o estabelecimento dele em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ok? 300 e tantos quilômetros distantes da refinaria. Eu pego o distribuidor A, todos os distribuidores que atuam em Minas Gerais têm seus estabelecimentos ali no entorno da refinaria, então eu pego o distribuidor A, que compra da refinaria o produto, passa no seu estabelecimento ali ao lado da refinaria, portanto o custo de transporte é zero, é inexpressivo, carregou na refinaria, ele vai pegar a nota dele de venda emitida ali em Betim mesmo e vai vender esse produto para uma obra lá em Uberlândia. Ele vai informar para a ANP, portanto, que o preço que ele está vendendo, vamos supor, é R$2.000, porque o resto é o frete, ele decompõe o frete ali e acabou. Agora, vamos imaginar aquele outro distribuidor que tem um estabelecimento lá em Uberlândia. O que ele faz? Ele carrega na mesma refinaria de Betim, transfere o produto para o estabelecimento dele em Uberlândia. E quando chega em Uberlândia, ele vende aquele produto. Portanto, o preço de venda daquele produto, ele já calcula os R$2.000 que ele pagou que ele custaria lá na refinaria em Betim, mais R$500 que ele teve de custo de frete para transferir o produto, e aquela nota fiscal dele lá de venda do produto, não tem transporte, é R$2.500, que é quanto custou o produto para ele ali, R$2.500. E aí, se eu tenho uma obra no meio do caminho, entre Uberlândia e Betim, qual que é o preço que eu vou considerar? A ANP hoje considera que o preço médio é R$2.000, R$2.500, então, o preço médio é R$2.250. Ora, falar em preço médio de R$2.250, se a obra é em Betim, é um preço caro demais. O preço em Betim é R$2.000. Falar um preço de R$2.250 médio para a obra em Uberlândia, é impossível você comprar asfalto desse preço, porque lá o preço é R$2.500. Então, quando eu trato de preço médio, num estado já é problemático, como Minas Gerais, ou como Paraná. Se eu tratar desse preço médio, então, por região, aí fica uma coisa completamente imponderável, de forma que esse preço, na visão da ABEDA, esse preço médio publicado pela ANP, ele pode servir para um monte de coisa, mas para esse fim do DENIT utilizá-lo como algum parâmetro, na nossa opinião, ele é imprestável, ele não retrata a realidade fática do preço do mercado em lugar nenhum. Para retratar isso, o preço deveria ser divulgado por município, como é feito com a gasolina ali, eu tenho preço por município. Aí ele traz alguma realidade aderente ao que é de fato o preço de mercado. Outro problema que a gente identifica é a defasagem de tempo entre as informações disponibilizadas pelos distribuidores e a elaboração pelo DENIT dos índices de reajustamento de obras rodoviárias, que é em torno de 3 meses. Isso também a gente sabe que se a Petrobras aumenta 8% um mês, 8% no outro, 8% no outro, passou 3 meses, aquele preço já não representa absolutamente nada também, não reflete mais a realidade. Outro ponto, a ANP só divulga o preço quando há pelo menos 3 distribuidores. Por isso, ela não divulga preço em 16 das 27 unidades federativas.
porque na maior parte delas não tem 3 distribuidores. Volto a dizer, mesmo quando tem, terá em uma determinada cidade, perto de uma refinaria ou numa capital, alguma coisa assim. Não terá espalhado no interior, e aí o preço médio, mais uma vez, não representa nem de perto a realidade do mercado. Eu tenho aqui a análise de um